Doutora Daniele, muito obrigada por estar aqui conosco no programa. Tá, para mim é um prazer muito grande estar com vocês, falando sobre o tema mulheres. Desembargadora, ainda há essa desigualdade homem e mulher no mercado de trabalho como um todo, ou é um problema do passado? Não, sem dúvida esse problema persiste e eu costumo tratá-lo como um desafio. Mais do que um problema, é um desafio, é um momento, nós estamos numa fase de transição e eu tenho certeza que caminhamos para diminuir essa desigualdade com o tempo. Com relação à AJUF Mulheres, a senhora integra esse grupo tão importante, com uma participação tão valiosa dentro da AJUF. Como é que se dá esse trabalho? A AJUF Mulheres é um grupo, né, que foi criado a pedido de mulheres envolvidas na questão de gênero. Foi solicitado à direção da AJUF, que foi prontamente acolhida. E o nosso trabalho é basicamente de colher informações, buscar dados, no sentido de ver possibilidade de minimizar a situação de desigualdade que existe hoje, quando a gente fala da presença da mulher no judiciário brasileiro. Mais especificamente, o nosso objeto de pesquisa se volta para a Justiça Federal. Recentemente, o grupo realizou um levantamento e verificou essa questão da presença na Justiça Federal. Os dados são positivos? Positivo seria nós termos um acesso igualitário, paritário, ou pelo menos assemelhado, né? Nós temos hoje na Justiça Federal um percentual de 26% de mulheres, enquanto que na Justiça do Brasil como um todo, esse percentual sobe um pouco para 35%. Isso nos dá a ideia de que a magistratura continua sendo uma profissão para homens, embora exista um avanço no percentual de mulheres, como a gente costuma observar nas comparações estatísticas. Por que esse percentual ainda pequeno, na opinião da senhora, doutora? As questões são variadas e isso também tem sido objeto de discussão na comissão. Normalmente costuma-se dar um diagnóstico apressado no sentido de as mulheres recebem uma carga de preconceito maior ou as mulheres trabalham muito em casa, o que vem se observando com as pesquisas que estão sendo feitas não só no âmbito da Justiça Federal, como em vários setores políticos, jurídicos e da iniciativa privada, é que há uma dificuldade que ainda esbarra no aspecto social, na questão machista da nossa sociedade, né? E dentro da Justiça Federal nós temos algumas particularidades que fazem com que as mulheres tenham uma maior dificuldade em optar dentro das carreiras jurídicas pela carreira da Justiça Federal. Pois é, associando essa resposta a ingressar na carreira jurídica, o que a AJUF Mulheres faz para incentivar essa mulher a entrar nessa área e valorizar aquela que já está lá dentro? A comissão ela tá completando um ano agora. Todo o trabalho que foi feito a partir de agora foi de colheita de dados, entrevistas, produção de textos, divulgação desses textos e também no sentido de levar às autoridades, aos presidentes dos tribunais, as pessoas envolvidas nas questões de gêneros dentro da justiça como um todo, essa noção da necessidade de se melhorar essa questão, de que aquilo não é uma questão só das mulheres, os homens também devem estar envolvidos, os dirigentes. Então, não temos ainda uma resposta pronta, mas nós estamos em busca dela no momento em que a gente pesquisa e pergunta a mulheres, pergunta aos homens quais são os entraves que dificultam essa trajetória da mulher. Doutora Daniele, um outro problema, uma outra necessidade nesse tema é desmistificar a ideia de que judiciário só combina com homem, não é isso? É verdade. O judiciário tradicionalmente era uma profissão de homens. Quando eu fui escolher a magistratura como profissão, eu ouvi isso na minha família, mas as mulheres vêm avançando e nós vemos hoje um percentual que ainda é reduzido, mas um percentual crescente de mulheres que tentam entrar na magistratura e têm tido resultados excelentes. Uma mudança na estrutura das carreiras poderia ser uma saída? É uma pesquisa que se faz, eu não tenho essa resposta pronta. Algumas pessoas entendem que essa é uma posição discriminatória, entendem que a mudança dessa estrutura das carreiras estaria voltada à criação de um movimento cotista para mulheres. Então, essas pesquisas que estão sendo feitas pelo AJUF Mulheres visa exatamente ver quais seriam as possibilidades no sentido de dar um maior alcance à mulher,
sem que com isso se macule o princípio da igualdade. Quais são os desafios, na opinião da senhora, que a mulher precisa enfrentar, que ela ainda enfrenta para poder alcançar o lugar necessário que é dela mesmo no mercado? No mercado de trabalho, nós temos dificuldades muito grandes. Na magistratura, especificamente, nós observamos hoje questões pontuais. Ainda a mulher, de modo geral, tem uma participação dentro de casa mais importante do que o homem. E isso vem sendo vencido com o tempo, com a participação e a integração do homem dentro de casa e da aceitação. Comumente, as mulheres, em momento de progressão, promoção na carreira, costumam se deslocar, normalmente na Justiça Federal, em que nós saímos de uma base e vamos a outras cidades, muitas vezes cidades inóspitas, cidades no norte do país ou no interior, de difícil acesso. E é comum, pelo menos do que se observa em pesquisas, que os companheiros das mulheres acompanham menos essas mulheres magistradas que as suas companheiras quando o magistrado é homem. Então, é comum, isso é uma dificuldade, faz com que muitas vezes a mulher deixe de se promover ou então opte por uma outra carreira que não exija essa remoção.